Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso passaporte, nossa preparação pré-exame da OAB. A prova está chegando, é no próximo final de semana e por isso eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a matéria de Direito Administrativo. Eu selecionei alguns pontos dentre aqueles que mais caíram, na verdade são os 2 pontos que mais caem na nossa prova, são as 2 matérias mais cobradas de Direito Administrativo nos últimos exames. E eu trouxe aqui dentro dessas matérias algumas questõezinhas para a gente estudar, alguns tópicos extremamente importantes que podem sim ser cobrados e confundir aquele candidato que não estudou, que não é o caso de vocês. Tá? Então, para a gente não perder mais tempo aqui, vamos começar. Acompanha comigo na tela. Aqui de novo fica o meu contato, professor Lucas Fati, no Instagram, @verboab também se tiverem alguma dúvida, e o meu e-mail. Não fiquem com dúvidas, qualquer questão que vocês não entenderam, não apenas do que for falado agora na aula, mas também daquilo que vocês estudando ficaram com alguma pulga atrás da orelha, alguma questãozinha que não ficou bem compreendida, é o momento de perguntar, não vão com dúvidas para a prova, tá certo? Então vamos lá. Primeiro ponto a ser estudado, agentes públicos. Agentes públicos é sim a matéria mais cobrada no exame da OAB. Se vocês analisarem as últimas provas, vão identificar então a incidência desse tema basicamente em todas as provas. Basicamente em todas as provas nós tivemos questões envolvendo agentes públicos. Então, por conta dessa importância, por ser uma matéria extremamente ampla, com diversos pontos que podem ser cobrados, eu selecionei aqueles que acredito que podem sim cair na nossa próxima prova, que tem uma boa chance de ser cobrados, até pela questão de discussão na mídia, discussão nos jornais sobre essas situações. Então vamos lá, dentro de agentes públicos, vamos começar com a questão do teto remuneratório. O teto remuneratório, ele vem para fazer com que o serviço público tenha um limite de valor, que o gasto com o funcionalismo público tem um limite de valor. Esse limite está fixado na Constituição, ou seja, como eu, servidor público, vou prestar um serviço à população, nada mais justo do que haver essa relação de transparência. E o teto, o valor máximo que um servidor público pode receber, está lá. Que um agente público pode receber, melhor dizendo, está lá na Constituição, no artigo 37, inciso 11. No âmbito do Poder Municipal, Poder Estadual e Executivo também federal. Ah, professor, olha o tamanho desse artigo 11, eu tenho que ler ele? Sim, é importante que a gente leia o artigo 11. Mas da leitura dele, fica um pouco confuso de identificar qual é o teto. Porque nós vamos ler e vamos identificar que existe um teto geral, que eu já adianto para vocês, que é o subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas existem outros tetos, o que nós chamamos de subtetos, ou também é comum chamar, tem o tetão, que é o teto geral do valor da remuneração então dos ministros do STF, e os subtetos, que estão abaixo dentro de outros ramos. Nós vamos fazer uma rápida leitura desse inciso 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e proventos e pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aqui nós temos até esse ponto o teto. O teto máximo a ser recebido dentro da administração pública direta, autárquica, fundacional. Então aqui esse é o teto. Mas o artigo continua. O artigo traz outras situações
Porque ele diz, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito. Olha aqui, dentro da esfera municipal tem um outro limite, então. E nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio do deputado estadual e distrital no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. No âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do MP, procuradores e defensores públicos. Professor, cansei de ler esse inciso. Eu também. É um inciso muito grande. E por conta disso, para ajudar vocês na fixação desses diferentes pontos, eu trouxe aqui na sequência um esqueminha para a gente poder ver juntos. Então aqui nós já sabemos a informação de que existe o teto geral, que é o dos ministros do STF. Nós temos o teto geral dos ministros do STF e temos diferentes tetos em níveis inferiores. Ou seja, na esfera municipal, dentro da esfera municipal, ninguém ganha mais do que o prefeito. Ninguém recebe um valor maior do que o do prefeito. Ninguém pode ter uma remuneração maior do que o subsídio do prefeito. Então, em Porto Alegre, o que limita o valor na remuneração dentro da administração municipal é o subsídio do nosso prefeito. E em qualquer cidade, da mesma forma. Nos estados e no Distrito Federal, nós temos 3 diferentes tetos. Nós temos 3 diferentes situações. Nós podemos, no âmbito do executivo, dizer que o teto é o valor do subsídio do governador. Nós podemos, no âmbito do legislativo, estabelecer que o teto é o dos deputados estaduais ou distritais. E também no âmbito do Poder Judiciário, Ministério Público, procuradores e defensores públicos, nós temos 90 inteiros e 25 centésimos do subsídio dos ministros do STF, como sendo o subsídio dos desembargadores do TJ. Então, por que eu trouxe essa questão para vocês? Por que eu trouxe esse tema como o nosso primeiro ponto a ser revisado? Porque olha que diferentes situações nós temos. Tem um teto para o âmbito municipal. No âmbito do Estado eu tenho 3 diferentes tetos. Um para o Executivo, um para o Legislativo e outro para o Judiciário. E eu ainda tenho o teto geral do STF. Então eu tenho 4, 5 situações distintas que podem sim ser usadas e já foram usadas para confundir os candidatos. Por isso que eu achei importante a gente ver esse ponto, tá certo? E tem mais um detalhe aqui que eu preciso destacar para vocês. E quanto às empresas públicas e sociedades de economia mista? Por quê? Porque olha só, voltando ao que nós vimos no inciso 11, ele diz, olha só, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional. E cadê as empresas públicas e sociedades de economia mista? Onde se encontram as empresas públicas e sociedades de economia mista nessa situação? É o que eu trago para vocês no parágrafo 9º do artigo 37. Por quê? Olha o que diz esse parágrafo. O disposto no inciso 11, que é o que nós acabamos de ler, aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Então presta atenção, olha para mim. Já imaginaram se dentro de uma empresa como a Petrobras, de um banco como o Banco do Brasil, o salário fosse restrito, fosse limitado ao teto dos ministros do STF? Que não é um salário ruim, não, longe disso,
mais de R$ 35.000 por mês. Mas no âmbito privado, um diretor executivo de uma empresa do porte da Petrobras ganha o triplo mensalmente, o quádruplo mensalmente, de um banco do porte do Banco do Brasil da mesma forma. Então, como que nós poderíamos tornar essas empresas competitivas no sentido de atrair profissionais qualificados com uma remuneração baixa, entre muitas aspas? E aí que vem o parágrafo 9º do artigo 37 para dizer, olha, empresas públicas e sociedades de economia mista, vocês estão livres do teto constitucional. Vocês estão dispensados de observar esse teto, salvo se vocês receberem recursos públicos para pagamento de despesa de pessoal. Porque aí, se a sociedade de economia mista, se a empresa pública precisa do poder público para se manter, então vamos com calma. Não está concorrendo com grandes empresas, não está querendo competir no mercado. Diferente. Então aqui, segura o freio, vamos aplicar o teto constitucional. Vamos aplicar tudo que nós acabamos de ler no âmbito ali do inciso 11 do artigo 37. Por que isso é muito importante? Porque sim, pessoal, imaginem que na questão eles tragam o texto do artigo 11 para vocês, direto o texto, e insiram ali, empresa pública, ou insiram, sociedade de economia mista. Olha o tamanho do inciso. Se a gente passa lendo de uma maneira desatenta, perde esse ponto, marca a questão, erra e é um ponto a menos para a gente. Então aqui, por isso que eu faço esse destaque para vocês. Olha de novo aqui na tela comigo. A sociedade de economia mista e as empresas públicas, junto das suas subsidiárias, estão, via de regra, dispensadas da aplicação do inciso 11, salvo quando eles recebem recursos da União, Estado, Distrito Federal ou municípios. E não é só quando recebem recursos. Além de receber recursos, esses recursos têm que ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Tá? Muito cuidado aqui, porque esse parágrafo pode sim gerar muita confusão. Certo? Então, vamos avançar. O segundo ponto dentro de agentes públicos que eu quero tratar com vocês é a acumulação de cargos, empregos ou funções. Olha para cá. Nós sabemos que a regra é a impossibilidade de acumulação. Eu passei para analista de um tribunal, eu vou ser analista daquele tribunal. Eu não posso ser analista daquele tribunal, do TRF4, e também eu posso ser técnico do TRT4. Eu fico de manhã num, de tarde no outro. Eu não posso ser analista e ao mesmo tempo advogado. Eu tenho uma regra clara, que é a impossibilidade de acumulação de cargos. Essa é a regra. A regra é que a pessoa ingressa naquele cargo através de concurso público ou através de cargo em comissão, também é possível, e para por ali. Não vai fazer outros concursos para acumular. Ele pode sim fazer outro concurso, ser aprovado e assumir aquele concurso e sair do seu cargo anterior, sem problema. Agora, existem exceções. Para toda regra, existem exceções. E são essas exceções que eu quero trabalhar com vocês. Então acompanha comigo aqui na tela. Então, é permitida a acumulação de cargos quando um primeiro requisito geral, antes de nós olharmos as possibilidades específicas, um primeiro requisito que precisa ser observado é a compatibilidade de horário. A primeira questão que eu preciso destacar para vocês é essa compatibilidade. Então olha para mim agora. Compatibilidade de horário. Vamos pensar o seguinte. O Lucas ele é analista do TRF4. Muito bem. Então o Lucas trabalha das 8 às 17 horas, das 8 às 18 horas.
Muito bem. O Lucas pode assumir um cargo que vai exigir que ele trabalhe durante o dia também? Que ele trabalhe todos os dias pela manhã, pelo menos? Será que há compatibilidade de horário? Eu posso ser ao mesmo tempo analista do TRF4 e analista do TRT4? Será que eu consigo compatibilidade de horário? É difícil. Então, esse primeiro requisito, dentro da nossa exceção, aplica-se a todas as próximas hipóteses que nós vamos trabalhar na sequência. Exige que haja compatibilidade de horário. Tá certo? Olha comigo agora cada uma das hipóteses. Então, pode-se acumular cargos havendo compatibilidade de horário se forem 2 cargos de professor. 2 cargos de professor. Então, eu posso ser professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e também posso ser professor de uma outra universidade pública em Porto Alegre, que poderia ser a Fundação de Saúde, que também é vinculada ao governo federal. Ou eu posso ser professor da URGS e posso ser professor de uma outra universidade federal, talvez vizinha, de uma cidade próxima. Não tem problema. Não tem problema, salvo se houver compatibilidade de horário. Tá certo? Aqui ficou um garrancho, vamos apagar. Não tem problema se eu tiver compatibilidade de horário. Da mesma forma, eu posso acumular um cargo de professor com um outro técnico ou científico. Então, eu posso muito bem ser analista do TRF4 e também posso ser professor da URGS. Posso ser professor concursado da URGS, dar minhas aulas à noite. Muito bem. Se houver compatibilidade de horário, não há problema aqui. Posso acumular. Outra questão. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Posso ter, então, 2 cargos de profissão da saúde. Posso ser médico nos 2 hospitais públicos. Não tem problema, desde que haja compatibilidade de horário. Certo? E aqui, antes da gente avançar, olha para mim. Uma outra hipótese que eu não trouxe aqui para vocês, mas que é possível acumulação, é para os magistrados e promotores que queiram dar aula, que queiram atuar como professores. Também é possível essa acumulação. Certo? Então vamos continuar aqui a matéria. Volta para a tela comigo. Último ponto de agentes públicos. Presta atenção aqui. Estou destacando para vocês. O teto remuneratório deve ser considerado individualmente em relação à remuneração de cada um dos cargos, empregos ou funções que a Constituição Federal autoriza a acumulação e não ao somatório do que é recebido. Então, olha para cá. Quando nós formos aplicar a regra do teto para aquele servidor, para aquele agente público que acumula cargos, para o Lucas, professor da URGS e analista de um tribunal, eu vou aplicar o teto sobre a remuneração de analista e vou aplicar o teto sobre a remuneração de professor. Eu não vou somar as remunerações e então fazer a régua do teto. O teto se aplica a cada uma das remunerações e não a soma das duas. Muito cuidado aqui. Essa é uma pegadinha muito comum em prova objetiva, então atenção nesse ponto. Certo? Vamos continuar. Olha comigo na tela. Uma questãozinha rápida para a gente pegar aqui a ideia dos agentes públicos. Então vamos fazer a leitura. Dá uma pausa no teu vídeo, tenta fazer a questão e depois acompanha a correção comigo. Tá? Maria foi contratada sem a realização de concurso público para exercer cargo de professora substituta em entidade autárquica federal, em decorrência do grande número de professores do quadro permanente em gozo de licença. A contratação foi objeto de prorrogação, de modo que Maria permaneceu em exercício por mais 3 anos, período durante o qual recebeu muitos elogios. Em razão disso, alunos, pais, colegas de trabalho levaram à direção da autarquia o pedido de criação de um cargo em comissão de professora
para que Maria fosse nomeada para ocupá-lo e continuasse a ali lecionar. Avalie a situação hipotética apresentada e, na qualidade de advogado, assinale a afirmativa correta. Não é possível a criação de um cargo em comissão de professora, visto que tais cargos destinam-se apenas às funções de direção, chefia e assessoramento. Vamos lá. É adequada a criação de um cargo em comissão para que Maria prolongue suas atividades como professora na entidade administrativa diante do justificado, então, interesse público. Letra C. Maria tem estabilidade porque exerceu a função de professora por mais de 3 anos consecutivos, tornando desnecessária a criação de um cargo em comissão para que ela continue como professora na entidade autárquica. E letra D. Não é necessária a criação de um cargo em comissão para que Maria permaneça exercendo a função de professora, porque a contratação temporária pode ser prorrogada por tempo indeterminado. Muito bem, qual é a opinião de vocês? Qual a alternativa aqui para vocês está correta? Vamos começar a corrigir de baixo para cima. Então aqui, em contratação temporária, pode ser por tempo indeterminado? Eu posso realizar uma contratação temporária por tempo indeterminado? Olha o que diz o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Contratação temporária é por tempo determinado e não por tempo indeterminado. Olha a letra C. Maria tem estabilidade porque exerceu função de professor por mais de 3 anos. Mas a Maria entrou por contratação temporária. Como é que eu adquiro estabilidade? O que diz a Constituição Federal? Acompanha a leitura do artigo 41 da Constituição Federal. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então a Maria não adquire estabilidade. Letra B. É adequada a criação de um cargo em comissão para Maria. Eu posso ter um cargo em comissão de professor? Olha o que nos diz o artigo 37. O artigo 37, inciso 2º da Constituição. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, ou na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para a cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então aqui a regra é concurso público. Cargo em comissão é específico para a função de chefia, direção. Não é para a função de professora. Então aqui isso seria uma ofensa ao princípio do concurso público. Essa ideia de justificativa do interesse público estaria conflitando com o princípio do concurso público. Por isso que não dá. E a nossa resposta é a letra A. Não é possível a criação de um cargo em comissão de professora, visto que tais cargos se destinam apenas à chefia, direção e assessoramento, conforme dispõe o artigo 37, inciso 5º. Muito bem aqui. Acertaram a questão? Acredito que sim. Mas vamos lá, vamos para a próxima matéria, que é serviços públicos. Depois de agentes públicos, outro tema extremamente cobrado na nossa prova são os serviços públicos. E aqui vamos destacar alguns pontos. O que é um serviço público? Nas palavras de Maria Silvia Zanella de Pietro, é toda a atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente
ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas sob regime jurídico total ou parcialmente público. Aqui, então, um conceito de serviço público para vocês. Pessoal, a matéria de serviços públicos ela é enorme. Não teria como, numa revisão, nós passarmos por todos os pontos. Então aqui eu vi, com base nas provas, com base no que tem caído, seria interessante revisar com vocês a delegação de serviço público. Serviço público por delegação. Algumas características da delegação. A delegação ela é uma forma indireta, então, de prestação de serviço público. O Estado transfere ao particular, transfere a uma outra pessoa o exercício daquele serviço público, a prestação daquele serviço público. Então aqui, segunda característica, o ente público transfere a execução do serviço por meio de contrato ou ato unilateral. Prestem muita atenção nessa característica. Ele transfere apenas a execução do serviço público. Lembrem-se daquilo que vocês já estudaram no caso da outorga, quando é por outorga a transferência da execução do serviço e também da titularidade do serviço. Aqui não, aqui por delegação, quando nós transferimos um serviço público por delegação, transfere-se apenas a execução. Muito bem? E por fim, a delegação pode se dar por concessão, permissão ou autorização. E aqui eu quero ver com os senhores e com as senhoras algumas características pontuais dessas três formas de delegação: concessão, permissão e autorização. Eu trouxe um quadro comparativo para vocês poderem identificar bem quais são as diferenças e, quando vocês lerem um enunciado, lerem as alternativas, esses pontos que eu trouxe aqui vão, com certeza, auxiliá-los a identificar qual caminho seguir, qual a alternativa correta. Identificar se aquele caso está tratando de concessão, se o caso é de permissão ou de autorização. Muito bem, então, concessão. Características da concessão. Se dá por licitação na modalidade concorrência. Licitação na modalidade concorrência. Nós sabemos que a concorrência é a maneira mais, digamos, mais rígida, mais complexa de licitação, é a mais exigente com requisitos. Então aqui nós sabemos que a concessão não é algo tão simples de se obter, não é algo tão rápido, não é algo tão tranquilo, exige uma certa formalidade. E ela se dá, então, consequentemente, por contrato administrativo. Se ela ocorre na modalidade de licitação de concorrência como uma modalidade licitatória, ela vai se dar obrigatoriamente por contrato administrativo. E ela ocorre por um prazo determinado, normalmente um prazo muito longo, 20, 30, 40 anos, 20 ou 30 anos, na verdade, para que haja uma certa compensação econômica para outra parte, para o particular. Se dá preferencialmente, predominantemente por interesse público e pode ser celebrado com pessoa jurídica ou um consórcio de pessoas jurídicas. E a permissão, professor? Qual é a diferença para permissão? A permissão, ela se dá por um ato unilateral, por um ato discricionário e precário. A administração pode ou não conceder a permissão. Ela que manda. Ela que manda. E precário, por que precário, professor? Precário porque a qualquer momento a administração pode ir lá e revogar a permissão, acabar com a permissão e, via de regra, não terá direito à indenização. Via de regra, a outra parte, o permissionário, não terá direito à indenização. Por isso, precária. Licitação por qualquer modalidade. Aqui a gente já vê uma flexibilização muito maior do que na concessão. Eu posso fazer, então, a licitação por qualquer modalidade. Eu não preciso seguir a regra da concessão, que exige a modalidade de concorrência.
formalizada por um contrato de adesão. Já não há já não há discussão entre as partes. Por isso que ela é unilateral, não tem conversa. Se tu quer particular a permissão, as regras são essas, assina aqui e não tem discutir. Interesse predominantemente público e pode ser alcançada a pessoa física ou jurídica. Presta atenção, porque na concessão eu não posso transferir para a pessoa física, apenas jurídica. E para fechar, nós temos ainda a autorização, como ato unilateral também, discricionário, precário, da mesma forma que a permissão. E agora, sem licitação. A autorização não tem licitação. A autorização não tem licitação. E o interesse aqui é predominantemente privado. O interesse na autorização é do particular. É dele o interesse. Ele que quer aquela situação, ele que precisa daquela autorização para uma vantagem dele, não necessariamente uma vantagem para o coletivo. Certo? Características gerais, esse quadro recomendo que os senhores deem uma leitura, deem uma lida nessas informações antes da prova de vocês. Muito bem? E aqui, ainda dentro da questão delegação, vimos concessão, permissão, autorização, mas mais específico ainda, eu quero destacar para vocês as formas de extinção da concessão. Como que a concessão, que é a modalidade de delegação mais séria, mais complexa, mais tudo, eu diria, mais importante, como que se dá a extinção dessa situação? Quais são as hipóteses, então, de extinção da concessão? Nós temos a hipótese mais comum, a hipótese mais tranquila, que é o advento do termo contratual. Ou seja, acabou o prazo da concessão. Nós vimos que a concessão é por um prazo determinado, acabou o prazo. Muito bem, passou os 20, 30 anos, acabou a concessão. Agora viemos com hipóteses um pouco mais complicadas. Encampação. O que é a encampação? Ela é o encerramento da concessão por um ato do concedente, ou seja, um ato do poder público, durante o transcurso do prazo inicialmente determinado, ou seja, o poder público durante a execução daquele contrato, por conveniência, anotem, por conveniência e oportunidade, sem que o concessionário haja dado causa ao ato extintivo. Ou seja, o concessionário pode não ter feito nada. O concessionário está agindo corretamente, está tudo certo, cumprindo o contrato conforme está disposto, nenhuma falta, nenhuma inadimplência, mas por conveniência e oportunidade administrativa, o poder público decide ir lá e revogar e cassar aquela concessão, extinguir aquela concessão, melhor dizendo. Outra situação, caducidade. Caducidade, pessoal, aqui já tem um ato do concessionário. Aqui o concessionário já agiu de alguma forma que deu causa à extinção. Porque a caducidade ocorre quando encerra-se o ato de concessão, encerra-se a concessão, por um ato do concedente, ou seja, o poder público vai lá e diz, acabou essa concessão, antes do prazo, por conta de uma inadimplência do concessionário, ou seja, eu vou conceder uma rodovia para a empresa XYZ. Empresa XYZ tem que todo ano fazer manutenção naquela rodovia, não pode ter buracos. O que acontece? Durante 5 anos a empresa não faz manutenção, a rodovia está destruída. Muito bem, inadimplência, vamos extinguir esse contrato por caducidade. Outras hipóteses, professor? Temos outras hipóteses. Aqui. Rescisão. Rescisão é a pedido de qualquer das partes, pode ser o concessionário, pode ser o concedente. Quando uma ou outra parte, então, estiver inadimplente, pode postular, olha, concedente, você não está cumprindo a sua parte, poder público, você não está me ajudando com a tarifa como deveria, quero rescindir o contrato, não está sendo benéfico para mim, está, na verdade, sendo oneroso.
quero extinguir essa relação. Anulação. Quando eu posso pedir a anulação? Quando tiver algum vício, quando tiver um ato de má-fé do concessionário, ele pode então... Perdão, pessoal. Quando tiver algum vício, eu posso pedir a anulação. E se, aqui eu quero destacar para vocês, e se não houver má-fé, se não houver má-fé do concessionário, ele pode sim ser indenizado por tudo aquilo que ele já fez. Detalhe aqui então, se a anulação se deu por algum vício, alguma falha no contrato, alguma falha na licitação, que foi descoberta só depois, mas sem má-fé do concessionário, ele pode ser indenizado, ele pode ser compensado pelos valores correspondentes àquele serviço já prestado. E por fim, ato unilateral do poder concedente, que nada mais é do que o uso do Estado do seu poder de império, em que o poder público vai lá e decide, estou extinguindo a concessão e é isso aí, acabou. O poder público vai lá e diz, acabou a concessão e deu, sem justificativa, sem muita conversa. Então, essas são as hipóteses de extinção da concessão. E para nós fecharmos essa revisão, eu sei que foi muito rápido, foram muitos pontos, mas a gente não tem como abordar tudo. Eu sei que tem bastante coisa que não deu para tratar aqui, mas vocês já vêm estudando há um tempo, vocês estão preparados, eu quero que vocês fiquem tranquilos. A revisão é para tentar refrescar na memória de vocês alguns pontos mais específicos. Não é na revisão que a gente aprende, vocês já vêm aprendendo com todas as aulas que vocês tiveram, todos os momentos de estudo. Aqui é só para relembrar algumas questões mais específicas. E para nós fecharmos essa revisão, trago uma questão aqui para a gente tratar do serviço público e fechar com chave de ouro. Vamos lá! Mesma ideia. Faz a leitura da questão, pausa o vídeo, tenta responder. Depois acompanha a correção. O município Beta concedeu a execução do serviço público de veículos leves sobre trilhos e, ao verificar que a concessionária não estava cumprindo adequadamente as obrigações determinadas no respectivo contrato, considerou tomar as providências cabíveis para regularização das atividades em favor dos usuários. Então vamos lá, letra A. Impõe-se a encampação mediante a retomada do serviço pelo município Beta, sem o pagamento de indenização. Letra B. A hipótese é de caducidade a ser declarada pelo município Beta mediante decreto que independe da verificação prévia da inadimplência da concessionária. Letra C. Cabe a revogação do contrato administrativo pelo município Beta, diante da discricionariedade e precariedade da concessão, formalizada por mero ato administrativo. Letra D. É possível a intervenção do município Beta na concessão com o fim de assegurar a adequada prestação dos serviços por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, prazo, os objetivos e os limites da medida. Muito bem. E aí, tentou resolver? Já sabe qual é a resposta? Então vamos corrigir. Então vamos lá. Letra A. Impõe-se a encampação mediante a retomada do serviço pelo município Beta sem pagamento de indenização? O que nós acabamos de ver sobre a encampação? O que nós acabamos de ver sobre a encampação, pessoal? Olha aqui, olha comigo na tela. Que a encampação se dá sim por um ato do poder concedente, se dá antes do término do prazo fixado, mas por motivo de conveniência e oportunidade administrativa, sem que o concessionário tenha dado causa. Sem que o concessionário tenha dado causa. Destaque aqui para vocês. O concessionário não dá causa na encampação. E olha só o nosso enunciado, o que nós temos ali no nosso enunciado, que há uma certa inadimplência do concessionário, ele não está cumprindo com as obrigações do contrato. Então, como nós vamos usar a encampação aqui? Não posso usar a encampação. Não posso usar a encampação. Então, letra A, descartada.
Letra B, caducidade a ser declarada pelo município beta mediante decreto que independe da verificação prévia da inadimplência da concessionária. Também está errado porque eu mostrei para vocês que na caducidade, sim, ela pode ocorrer, mas precisa demonstrar a inadimplência. A caducidade se dá em decorrência da inadimplência do concessionário. Como que eu vou aplicar a caducidade sem ter a comprovação dessa inadimplência? Não posso, por isso a letra B também está incorreta. Letra C, a revogação do contrato administrativo pelo município beta diante da discricionalidade e precariedade da concessão formalizada por mero ato administrativo. Bom, aqui, naquelas características iniciais que eu passei para vocês, a gente já vê que a alternativa está incorreta, porque nós vimos que a concessão se dá por um prazo determinado, a concessão se dá pela forma mais rígida de licitação, que é a modalidade de concorrência. Como que eu vou dizer que a concessão é discricionária, que a concessão é precária, que é formada por mero ato administrativo, quando nós vimos que ela se dá por contrato administrativo? Então, por eliminação, nós já podemos marcar a letra D. Mas vamos ver a letra D. Ela diz que é possível a intervenção do município beta na concessão, com o fim de assegurar a adequada prestação dos serviços por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo, os objetivos e os limites da medida. Tá certo. Essa assertiva, na verdade, ela repete o que está no artigo 32 da Lei 8.987 de 95. O artigo 32 da Lei 8.987 de 95 trata exatamente desse caso, da intervenção do município no caso de uma concessão. Certo, meus queridos? Com isso, nós encerramos essa revisão de administrativo. Com isso, eu espero ter contribuído a vocês um pouco com essa pré-prova que já está chegando aí no próximo final de semana. Desejo a todos uma excelente prova. Vão com calma, vão tranquilos, vocês estão preparados, vocês estudaram. O dia anterior à prova é um dia de descansar a mente, de relaxar. Se quiser olhar alguma coisinha, olha, mas tudo com muita parcimônia, com muito equilíbrio. Evitem se cansar, evitem dormir muito tarde. Eu sei que vocês ficam ansiosos. Faz parte, tá tudo certo, é normal. Mas no dia da prova, lembra de levar a tua aguinha, teu lanche e a tua caneta. E é isso. Vão com calma que eu tenho certeza que vocês vão ir muito bem e eu aguardo vocês no nosso curso de segunda fase. Um abraço e uma boa prova a todos.